É disso que se trata. Com Carlos Andreasa. Bom, são 5h29. Carlos Andreasa já na linha com a gente. Tudo bom, Andreasa? Boa tarde. E aí, Isabelle, alô, Lacerda, alô, fala, Andreasa. Então, Andreasa, a gente vai comentar um pouco hoje sobre essa situação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que entrou com uma emenda na ação civil pública inicial, proibindo novamente que o governo do estado retome as obras da linha 4 do metrô, da Estação Gávea, como aporte de novos recursos. Nessa informação que está no Jornal Globo, a emenda também exige a conclusão das obras estruturais, né, para afastar o risco de colapso, apontado aí pelo laudo técnico produzido pelo Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da Pontifícia Universidade Católica, PUC-Rio. E nessa etapa, no entanto, precisaria ser finalizada pelas empreiteiras a um custo calculado de cerca de 350 milhões de reais. Mais uma reviravolta nesse caso aí das obras da linha 4 do metrô, né, Andreasa? Então, Isabelle, a palavra é essa, reviravolta, porque a gente vai lembrar que, e nós tratamos aqui, aliás, foi tema desta coluna, que há mais ou menos um mês o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou na Justiça para obrigar o governo a concluir as obras, né? Suspendendo, portanto, aquela ação anterior que impedia novos investimentos estatais. E aí ficamos sabendo que nessa reviravolta, nessa mudança de posição do Ministério Público, surge essa emenda, e nós estamos falando de uma ação civil pública, né, ação civil pública inicial, essa emenda proibindo novamente, porque a proibição já havia antes, o governo do estado de retomar as obras da linha 4, que no final das contas é o metrô, é a estação da Gávea, não pode retomar essas obras, que fique bem claro, por meio de novo aporte de recursos públicos, né? E aí tem o seguinte, exige, como você disse, mas para frisar, e exige com razão, que a conclusão das obras estruturais seja feita com um fato novo. Precisa ser feito, para deixar bem claro, com dinheiro das empreiteiras, das empresas, sem R$1 a mais dos cofres públicos. É uma grande reviravolta. Essa emenda deverá ser julgada pela 16ª Vara de Fazenda Pública. E por que, Isabelle, houve essa mudança? Né? Porque houve uma mudança nas promotoras, os promotores responsáveis pelo caso, né? Havia uma promotora anterior, essa que havia suspendido a ação anterior, aquela que impedia novos investimentos estatais e, portanto, autorizava o governo a retomar as obras com recursos próprios, daí porque nós tratamos aqui também, o Estado estudava utilizar os recursos recuperados pela Lava Jato, houve essa mudança na promotoria e os novos responsáveis pelo caso, tem esse entendimento de que não, a suspensão de recursos públicos na obra deve voltar, o impedimento para que o Estado coloque dinheiro na obra e que ela deve ser concluída na parte estrutural, aquela que dá garantia para evitar um colapso, exclusivamente com dinheiro das empreiteiras. Houve uma audiência no dia 19 de setembro, e o juiz do caso se deparou com esses novos pedidos do Ministério Público. Era uma mudança significativa, substancial, como ele chama, é o que está no despacho, e pediu vista do processo. E ontem, portanto, dia 7 de outubro, segunda-feira, 7 de outubro, ele deu prazo de 10 dias para que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro consolide sua demanda, essa de que tratamos agora, esse novo entendimento, essa reviravolta, para que então o Estado e as empresas, as empreiteiras possam se defender. É onde estamos. E onde estamos, Isabelle Rangel, meu caro Marcos Lacerda? Nós estamos parados com aquela obra ali feita, sem, na época, que isso é uma coisa que me deixa indignado. Naquela ocasião, se tocou adiante essa obra da linha 4 do metrô, me lembro de eu ter dito, no lugar onde eu estava, nem sei mais onde eu estava, falando, escrevendo, que me parecia não haver demanda da sociedade, né? Portanto, não haver viabilidade econômica para a estação na Gávea, mesmo com a existência da PUC ali. Fui criticado, apedrejado, etc. e tal, e a coisa foi tocada adiante. Agora, a gente chega ao ponto em que eu continuo com aquela opinião, mas a obra avançou uma barbaridade e não faz sentido estar daquela forma avançada para que se pare completamente. Em determinado momento, antes de mudar de ideia, e mudou de ideia muito em função da pressão da sociedade,
o governador Wilson Witzel cogitou, você se lembra, aterrar o buraco do metrô na Gávea, ali no antigo terreno da PUC, no antigo estacionamento da PUC, botar terra, portanto. E aí houve uma reação, inclusive, da PUC, essa reação que resultou nessa 15ª reviravolta nesse troço, de que o aterro era perigoso e que poderia não resolver o problema de equilíbrio de pressão e resultar num novo colapso. Aí se discutiu se não era melhor manter alagado como está, e a defesa de que alagado a coisa teria melhor equilíbrio de pressão. De qualquer maneira, ficou claro que era preciso retomar as obras e fazer a obra estrutural. O governador então veio com essa ideia de utilizar recursos da Lava Jato. A coisa parecia bem encaminhada, e aí vem essa mudança de entendimento do Ministério Público, suspendendo tudo e botando a responsabilidade de novo, é muito complexo, na mão das empreiteiras, que de fato receberam uma fortuna. A obra foi extremamente superfaturada e o Ministério Público entende, e a sociedade vai dizer que não sem razão, que não se dá para colocar mais dinheiro público a fundo perdido nesse buraco onde tanto já foi desperdiçado. E aí a gente está parado, esperando essa decisão, esses 10 dias de prazo, para ver para onde vai. Mas aquilo que parecia se desenrolar, de repente, com um desfecho positivo, e ainda que em médio e longo prazo, parece agora travado. E eu acho que a gente vai ter uma longa briga até que esse metrô um dia, quem sabe daqui a 200 anos, esteja pronto. Enquanto isso, R$1 bilhão seguem enterrados ali naquela obra, né? E no meio desse imbróglio enorme. Por que não pensaram nisso antes, né, Isabelle? Antes de começar a obra, era óbvio, havia muita crítica sobre essa estação da Gávea, sobre a necessidade dela, se não haveria outras mais importantes. Mas se fez a obra, alguma utilidade haverá. Então que se conclua. Mas aí tem o aspecto da corrupção, tem de fato a ação do Ministério Público, que é bem-vinda, fiscalizando, defendendo a sociedade, dinheiro público que está enterrado ali, tem muita dinâmica, tem essa questão do colapso, porque ali, para além da PUC, é uma área residencial, passa rio, é próximo do oceano, não é um solo tão fácil assim. Então também tem essa questão de segurança. Vamos ver se pelo menos seria um avanço, eu considero que seria um avanço importante se chegar a ter um acordo para que se concluísse pelo menos as obras de reforço estrutural, essas obras de esqueleto, para que a estrutura tivesse segurança. E aí vamos discutir com calma como avançar com responsabilidade, com defesa do dinheiro público, do patrimônio, do Estado, da sociedade fluminense, como avançar para a conclusão dessa obra, assim como está e que não pode ficar. É isso, Carlos Andreasa. A gente aguarda também a conclusão da linha 3, do metrô, de extensões da Supervia, promessas que vão sendo feitas e que a gente fica acreditando, mas sabe-se lá quando vão ser cumpridas. Acreditando e desconfiando nela certa. Pois é, com certeza. Amanhã ele volta pela manhã na Band News FM e também aqui no Jornal Band News, segunda edição. Até mais, Andreasa. Falou, pessoal. Um beijo. Até amanhã.